Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar máquinas simples. Antes de mais nada, né, vamos relembrar aí que a gente ainda está lutando contra o coronavírus e sempre que sair de casa usar máscara, usar álcool gel, lavar bem as mãos, sempre manter o distanciamento social e na presença de sintomas tais como febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade de respirar, procurar auxílio médico. Então vamos lá, máquinas simples. O que são máquinas simples? Máquina, a gente pode dizer que é um objeto qualquer que auxilia em um esforço físico. E dentre eles, e as máquinas simples são aquelas que não têm nenhum tipo de motor, em que nós somos o próprio motor, nós realizamos o esforço e esse esforço é facilitado ou amplificado por esses exemplos de máquinas simples. Então vamos lá ver os exemplos de máquinas simples. Roda-eixo. É bem intuitivo que é mais fácil de empurrar ou de puxar, de transportar algo que esteja em cima de um carrinho com rodas, né? Então, esse conjunto de uma superfície com pares de rodas, a gente chama de roda-eixo. E ele é um dos que reduz o nosso esforço, né? Já que para carregar, para puxar, para transportar no geral, é muito mais fácil ah, quando a gente usa esse par de roda-eixo. Alavanca. A alavanca, vocês podem ver aqui na figura, está representada por essa haste de madeira. E a alavanca ela é um objeto que permite a gente amplificar a nossa força. A gente faz um pequeno esforço para mover algum tipo de peso. Aqui nós temos os tipos de alavanca. São três tipos de alavanca: interfixa, interresistente e interpotente. Vamos lá, para a gente não esquecer, a gente sempre lembra do último nome aqui, ó. Interfixa. Vamos ver aqui os elementos do conjunto para a gente nunca mais esquecer. Fixo é o que não se move, né? No nosso caso é o ponto de apoio, ou também chamado de fulcro. Então, ponto de apoio está representado aqui por esse triângulozinho. Aí, à esquerda nós temos o nosso esforço, que é a força potente, e nós temos o peso, né, o objeto, que faz uma força resistente, que é a resistência. Então, para a gente saber sempre diferenciar, né, os três tipos, a gente sempre olha para o último nome. O último nome, no caso aqui fixa, né, interfixa, é o que tem no meio. Então, interfixa entre fixo. Então, o que está no meio é o apoio, o fixo. Então, se você vê uma figura em que um apoio está no meio, aquela alavanca é uma interfixa. E, do mesmo modo, se você lê sobre uma alavanca interfixa, você já visualiza que tem no meio um apoio. No caso da interresistente, resistente quer dizer de resistência. Então, quer dizer que no meio tem um peso. Então, do mesmo modo, se você vê uma figura em que no meio tem um peso, você já conclui que aquela alavanca é uma interresistente. E, por último, a interpotente. Interpotente, potência, né? Então, potente é a nossa força. Então, a nossa força é a que está no meio. Então, essa é uma alavanca interpotente. Assim que você vê uma figura em que o nosso esforço está no meio, né, está entre o peso e o apoio, você já conclui logo que essa alavanca é uma interpotente. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Nesse, nesse primeiro aqui à esquerda, a gente tem o martelo, né? Tem um prego lá, que é lá no finalzinho, é a resistência. Nós temos nosso esforço que está aqui no final. E tem o ponto de apoio ali que está entre a resistência e o nosso esforço. Então, se a gente tem um apoio entre o peso e o nosso esforço, essa é uma alavanca interfixa.
Já aqui no caso do carrinho de mão, o apoio está no final, o peso está no meio e o nosso esforço está na outra ponta. Então, se a gente tem o peso no meio, é interresistente. E no caso aqui da pá, a gente tem o apoio no começo, digamos assim, o esforço no meio, que é a força potente, a nossa força, e o peso está no final. Então, se a nossa força está entre o peso e o apoio, a alavanca é interpotente. Polia ou roldana. Outro exemplo de máquina em que permite que nosso esforço seja menor. Nesse caso aqui, ela é uma polia fixa. Então, ela faz com que a gente mude a direção da força, já que se você fosse levantar esse pezinho ali azul, você faria uma força para cima. No caso aqui da polia, com o auxílio da corda, você faz uma força para baixo. E aí, por esse sistema, né, o peso vai ser levantado. Nós temos também a polia móvel. Vocês podem ver aqui, ó. A polia móvel, ela faz com que o nosso esforço seja menor. E esse esforço, ele é dividido na metade. Então você precisa fazer metade da força que você faria para levantar um peso com uma polia fixa, você faz com a polia móvel. Aqui um exemplo de sistema de polias móveis e polias fixas também. O peso, aqui vocês podem ver, ó, o pezinho ali de um bichinho, um pezinho aqui está equilibrando os outros 4, porque cada polia móvel dessa divide na metade a força que você tem que fazer para equilibrar o peso. Então aqui no caso, como a gente tem duas polias móveis, a força necessária é um quarto da força aqui para equilibrar esse sistema, é um quarto da força que é feita por esses quatro pezinhos aqui. Então só um peso aqui no final ele já levanta esses 4 pesos. Então a força foi dividida por 4. Engrenagens. As engrenagens elas são objetos que fazem com que a gente consiga ter um movimento acoplado. A gente consegue ver no cotidiano no sistema da movimentação na bicicleta. A gente tem as duas acopladas pela corrente, né? A coroa e a catraca. E também no caso da correia, né? No motor do carro, que você tem um movimento acoplado ali com as duas engrenagens sendo conectadas por uma corrente, um tipo de correia. Plano inclinado também é utilizado, também é um exemplo de máquina simples e que é utilizado para a gente poder também transportar objetos no geral. E a gente sabe que instintivamente, né, a gente sabe quanto, quanto menos for inclinado, melhor. Mais fácil é de transportar, né, de movimentar o objeto. Aqui nós temos uma aplicação do plano inclinado nas estradas que levam para as montanhas. As curvas aqui elas são planas e também são inclinadas o mínimo possível para poder auxiliar na movimentação, para a subida. A cunha também é um exemplo de máquina simples em que ela faz com que a força aplicada ela mude também a direção, ela atua em duas direções poder para poder gerar uma rachadura nos objetos. Você faz a força para baixo, batendo na cunha, e ela transmite, mudando a direção a força que você fez para os lados, para justamente fazer essa rachadura nos materiais. Parafuso também semelhante, você faz a força para poder perfurar o material e essa força é realizada com a rotação.
o parafuso ele tem essas, digamos assim, essas ranhuras, em que quando você roda, ela auxilia você fazer o furo. É semelhante à cunha, só que no caso a cunha a gente faz o movimento vertical, movimento sem rotação. No caso do parafuso a gente utiliza essa rotação dele. Aqui nós temos uma aplicação das máquinas simples. Se a gente voltar um pouco, né, na nossa história, a gente vai ver o uso das máquinas, o uso pleno de todas as máquinas eram as máquinas simples. A gente vai ver as grandes construções, a gente utilizava, os antigos utilizando as polias fixas e móveis, as alavancas, as cunhas, parafusos. Aqui a gente tem um exemplo de uma utilização de um parafuso, em que é atribuído a Arquimedes a utilização de um parafuso para poder drenar a água de um rio para um canal de irrigação, né? Poder você tirar a água de um canto para colocar ele em outro, que no caso seria um canal de irrigação, com o princípio do parafuso, né? Ele girando essa manivela aí, a água vai entrar nesses caminhos e vai ser levado para, no final aqui, levado para o canal de irrigação. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.